Claro, esse pedaço eu achei que ficou um pouco em dúvida, mas a gente teve um tribunal de conduta. Então hoje a gente trouxe casos até certo ponto muito banais, muito do dia a dia. Às vezes a gente só se preocupa com casos tão claros, infrações tão absurdas, tão fortes. A gente falar de matar, de roubar. Tudo bem que teve a mocinha que roubou o celular do pastor Elídio, mas às vezes a gente pensa em pecados tão marcantes, tão claros, e para esses casos, para esse tribunal era diferente. A gente julgava casos do dia a dia. Então, no primeiro caso, eram duas amigas, elas eram melhores amigas, e por um desencontro, ao invés de tomar sorvete, uma das amigas foi estudar, aí terminou mais cedo, aí aproveitou, foi tomar um sorvete com a tia Milena, aí a outra já falou, eu não gosto da tia Milena briga comigo, e aí de repente elas estavam aqui se acusando. E acabaram as duas sendo condenadas. No segundo caso, a mesma coisa, a gente usou a tia Márcia como exemplo. Tia Márcia, quando tiver churrasco, pode chamar a gente, tá? Mas a gente usou a tia Márcia como exemplo, uma atividade da igreja, às vezes coincide com alguma outra coisa, e a gente ou não vem e não participa, ou tem um motivo para não participar, e a pessoa que está organizando se chateia, e de repente elas estavam aqui se acusando. Não, você não veio porque você foi trabalhar, não, eu não vim porque você faz churrasco com carne de porco, você tem carne mal passada. E aí nessa troca de acusações, todas elas também foram condenadas. Então a gente tem casos muito simples que acontecem no nosso dia a dia, que acontecem nas nossas vidas, e quando a gente põe perante um tribunal, perante a lei, não tem o que amenize. Mas omitiu, não, mas a culpa não foi minha, a culpa foi da tia Milena. A tia Milena nem sabia do que estava acontecendo. A culpa não foi minha, a culpa foi da tia Márcia. A tia Márcia nem estava no rolo. E às vezes a gente, ao invés de reconhecer, tenta se justificar, tenta trazer a culpa para outra. Quantas vezes a gente não faz isso num dia? Às vezes na nossa família, no nosso trabalho. Quantas vezes eu não faço isso no meu trabalho? E aí a gente teve o terceiro caso, que na teoria foi o pior caso, porque a Ana Cláudia teve coragem de roubar o celular do pastor. Mas ela teve coragem, ela roubou o celular, e ela teve uma atitude diferente. A primeira atitude dela foi confessar. Ela assumiu. O primeiro passo que diferenciou o terceiro acusado, a terceira cena dos outros, foi que ela assumiu. Ela podia dar desculpa. Não, mas ele esqueceu. Mas eu não sabia. Poxa, a hora que eu desbloqueei, estava uma foto dele, da irmã Lucinéia, do Bernardo, da Clara, mas eu não sabia que era dele. Vai que é outra pessoa que pôs a foto lá. Não, ela assumiu. E quando ela assumiu a culpa, a gente entrou num dilema. A advogada de defesa não sabia mais o que fazer. A advogada ela não estava preparada para lidar com alguém que assume os próprios erros. A advogada estava aqui para tentar inocentar o cliente. Como os clientes que ela defendeu não tinham defesa, eles realmente tinham infringido a lei, qual que foi o último recurso do advogado? Apontar o erro do outro. Você está falando que eu minto? Mas você mente. Você está falando que eu minto? Mas você também está errado. Você usou. Você sabia que não pode usar o não e diz no mesmo dia? Pois é, por causa disso, você não pode me acusar porque eu também te acuso. No segundo caso, você trabalhou de sábado, mas você errou no alimento. A advogada de defesa, o único recurso que ela tinha era acusar, era tentar, não era defender o cliente dela, ela não tinha como defender o cliente dela. Só restou para ela tentar desmerecer quem acusava. Falar, olha, está todo mundo errado, então vamos tentar fazer um acordo, tipo política. Eu estou errado, você está errado, vamos deixar isso para lá, vida que segue. Foi a estratégia da advogada. Só que não deu certo. E é o que muda para o terceiro caso. Então, como advogada, ela não sabia o que fazer, ela falou, e agora? Minha cliente já falou que é culpada. O que eu vou fazer? Eu vou embora. Ela pegou as coisas dela aqui, saiu, foi embora. E aí apareceu um rapaz. Diferente dos outros. Não era estudado, os irmãos puderam ver, o juiz escreveu o Código de Hammurabi, uma lei antiga de não sei quantos mil anos atrás, décadas aqui na corte. A promotora trabalhava com os fariseus,
todo mundo muito estudado, advogado veio da Grécia, meu Deus, os gregos, como eles eram inteligentes, quanto eles desenvolveram, mas nada dessa inteligência, nada disso adiantou a partir do momento que o réu não tinha defesa, que o réu infringiu e falou, eu sou culpado. E aí veio alguém muito simples, que veio falar, olha, eu sou simples, eu não sou estudado, eu não sou fariseiro, eu não sou doutor das vezes, apesar que Jesus né, foi só uma licença poética, Jesus conhecia a lei, Jesus ensinava já enquanto criança, mas ele fez algo, irmãos, que a gente sabe, a gente tem ouvido isso em praticamente todos os cultos, mas Deus nos lembra, enquanto a gente não conseguir agarrar isso de verdade, não conseguir colocar isso no coração e mudar a vida, Deus vai nos lembrar pela misericórdia dele, que Jesus fez algo que mais ninguém poderia fazer. Ele saiu do meio ali e veio aqui e falou, ó, não vai condenar mais ninguém. Ah, mas alguém tem que ser condenado, então eu assumo a culpa. Jesus assumiu a nossa culpa, Jesus fez isso, como se existisse um tribunal. Jesus assumiu, falou, olha, eu assumo o lugar, eu assumo, é o que eu conheço da lei, eu sei que vai vir alguém, o Filho de Deus, e vai assumir a culpa. Então foi isso que a gente tentou, que a gente mostrou nessa peça, Jesus assumiu a culpa na peça de um inocente. Quando a promotora vem e avisa, fala, olha, você sabe de quem a gente está falando? A gente está falando do Filho de Deus. Tem lá na letra, eu que sou muito inteligente, muito estudado, eu sei que lá na letra já dizia que quando o Filho de Deus viesse e morresse, isso ia ter um significado, isso ia mudar tudo. E é o que o juiz fala, eu sei. Irmãos, só a morte de Jesus pôde mudar a forma como as coisas eram. Se não tivesse morte de Jesus, a gente continuaria tendo culpados. Sempre que a gente fosse posto à prova, nós seríamos considerados culpados. Não existia ninguém, não existe ninguém que possa ser posto à prova da lei, que possa ser posto e que não tenha falha. Apenas uma pessoa veio a essa terra, não teve falha e morreu por nós, que foi Jesus. E eu tentava explicar para os adolescentes, a gente tentou, tanto eu quanto a Laís, a gente tentou explicar o que isso significava, o que isso representava, o que isso impactava na nossa vida. Ah, legal, veio alguém que era inocente, morreu por todo mundo, então acabou a lei, agora é a época da graça, e não precisa mais fazer sacrifício. Eu ainda falei para ele, vocês sabiam que de tempos em tempos tinha que ter um sacrifício, e só o sumo sacerdote podia entrar, e ele tinha o sininho, porque se fosse achado em falha morrer, ninguém podia entrar, tinha que arrastar pela corda. E a gente tentou explicar, eu tentei explicar isso, e teve uma outra aula de um hino que a gente vai encerrar o culto louvando, que a gente tentou explicar sobre a graça, e na verdade é difícil, irmãos, explicar. É impossível pôr em palavras, descrever exatamente o que representa a atitude de Jesus. Não dá para pôr no papel, não dá para limitar, não dá para dizer o quanto isso foi grande, não dá para... Eu não consigo nem explicar agora, não tem como explicar a graça, o que é a graça. A graça é favor imerecido, mas não dá para dizer o favor do tamanho que Cristo fez por nós. E às vezes, como a Laís começou na abertura do culto, às vezes a gente se pega em alguma determinada lei, a gente se pega em algum determinado ponto, as oportunidades que eu tenho tido, às vezes uma saudação, eu tenho falado muito de Paulo, e eu vou falar de novo, tem sido uma coisa que Deus tem falado muito. Paulo, ele briga, tem um pedaço em que ele briga com o povo e fala, olha, vocês estão parados no negócio da circuncisão, vocês estão, putz, tem que ser circuncidado, não tem, ah, se você não cumprir determinado regulamento, se você não olhar no livrinho da lei, não cumprir no item 1, parágrafo 2, subparágrafo 3, a linha especial, você não vai para o céu. Você não vai para o céu. Se esse item não for cumprido, você não vai para o céu. E aí a gente tem, dentro das igrejas, dentro das nossas famílias, na nossa vida, cada um tem uma regrinha que se apega. A gente tem igrejas em que é proibido usar calça. Ah, então se a mulher usa calça, é pecado. A gente tem igrejas em que não pode cortar o cabelo, igrejas em que eu escandalizaria pela barba.
A gente tem igrejas que não, isso não tem mais problema, mas às vezes a gente se pega ainda tentando, o homem tenta voltar para a lei, a gente tenta pegar um pedacinho e falar, se não cumprir isso aqui, está tudo errado, e se cumprir isso aqui, está tudo certo, é o que basta. Segue o meu modelo aqui, não pergunta por quê, você não precisa entender o que você está fazendo. Segue, se você fizer de tal jeito, está tudo certo. Irmãos, a partir do momento em que Jesus morreu por todos nós, o sacrifício do Cordeiro, do único Filho de Deus, que Deus amou tanto o mundo, amou de tal maneira que nos deu seu Filho único. Isso muda. E ao invés de um sacrifício, Deus não nos pede mais um sacrifício. Eu não preciso matar nada, apresentar, trocar uma vida diante de Deus. Isso já foi feito por Jesus. Deus nos pede outra coisa. Ele fala, a partir de agora, você precisa crer no que foi feito. Eu fiz a obra, você precisa entender essa obra, aceitar essa obra, acreditar essa obra e viver a partir disso. A partir do sangue, tudo muda. Tudo muda. Tudo mudou. A partir do sangue de Jesus, tudo muda na nossa vida. Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente pode fazer o que quiser, que não tem mais regra. Jesus morreu, legal, vamos fazer o que quiser, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de nada. Vida que segue, está garantido minha vaguinha no céu. Não é isso, mas a gente não precisa que alguém baixe uma regra. A gente não precisa que alguém venha e fale, isso é proibido. A partir do momento que a gente aceita a obra, aceita a cobertura do sangue, aceita a tratativa do Espírito, as nossas atitudes nos levam a fazer o que é certo. As nossas atitudes, a nossa nova natureza, quando a gente deixa a natureza de Cristo tomar o lugar da natureza humana, a gente passa automaticamente a fazer o que é certo. A gente passa a ser, sem notar, irmãos, sem notar, a gente começa a ser cada vez mais imitador de Cristo. É isso que Jesus nos pede, é isso que Deus nos pede o amor, pede para que a gente deixe um pouco desse apontar de dedos, para que a gente pare de procurar a culpa no outro para tentar justificar a nossa, mas que a gente põe tá com a letra, né? Então o hino que a gente louvou é uma oração pedindo para Deus, e toda a peça, toda a ideia do culto começou quando a gente ouviu esse hino. Estava no carro, estava ouvindo, conversando, de repente começou a tocar esse hino. E é uma oração, isso impactou muito a gente, porque diz, Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar. É da nossa natureza o julgamento, é da nossa natureza a condenação. Mas aí diz, não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Irmãos, a gente precisa entender e aceitar. Jesus morreu por todos nós. A escolha de Deus, a escolha de Jesus foi pelo perdão. Foi pelo perdão. E esse perdão e o sangue precioso derramado na cruz foi derramado por mim, foi derramado pela minha esposa que eu amo, foi derramado pelos meus sobrinhos que eu amo, foi derramado pelos meus parentes, mas foi derramado também por aquele que eu não gosto. Foi derramado também pela pessoa que eu não vou com a cara no trabalho, que eu não vou com a cara na escola, pela pessoa que fez o mal, pela pessoa que me fez o mal, que me prejudicou. O sangue de Cristo foi derramado por todos. A minha vida, a sua vida e a vida de quem a gente não gosta tem o mesmo valor. As vidas valem o sangue de Jesus. O nosso papel é refletir esse amor. Então, quando a Laís falou que a gente tem conversado muito, a gente se pega conversando como eu posso refletir o amor de Deus. O que Deus espera que eu faça para refletir o amor. Se Deus, que era santo, que é perfeito, que é justo, aceitou, Jesus aceitou morrer, aceitou por momentos levar todo o pecado, aceitou, ele teve momentos em que ele estava afastado de Deus. Jesus, antes de morrer, se sentiu desamparado. Era tanta pecado, era tanta vergonha que ele não tinha como enxergar a Deus. Imagine, irmãos, essa aflição. Eu não consigo imaginar não ter a minha mãe por perto. Eu não consigo imaginar perder esse contato. Eu vejo a Laís é muito apegada com a Luciné e com o Elívio. Eu não sei como seria para ela perder esse contato. Imagina para Jesus. Porque pelos outros, por nós, ele ficou um momento sem o contato com o Pai. Um momento sem a cobertura da graça. Por um momento ele foi condenado. Então, irmãos,
A parte difícil foi feita por Deus. A parte difícil foi feita por Jesus. Ele já veio, ele já morreu por nós, ele já derramou o sangue. Ele pede para a gente uma mudança de atitude, o que Paulo chama do culto racional, que a gente entenda a obra e que a gente mude a partir disso. Irmãos, a gente tem que estar nessa terra para distribuir o amor de Deus. A gente tem que refletir o amor de Deus. E muitas vezes na igreja, muitas vezes na nossa família, no nosso lar, nos próximos, a gente não consegue refletir esse amor. Que dirá com quem precisa? Jesus veio para os que mais precisam, para os que estão condenados, para os que estão nas piores situações. E a gente tem que refletir isso. Então, não é uma bronca, eu estou muito longe de conseguir refletir. A gente em casa fala, poxa, mas será que a gente está fazendo o que Deus quer? Será que a gente está perto de chegar próximo de um pedacinho do que Deus quer para a gente? Como é que a gente pode fazer isso? Ah, legal, entendi o amor de Deus, estou começando a entender a graça, estou começando a provar da graça, mas como é que eu mudo a minha vida? Esse é um questionamento, irmãos, que a gente vai ter sempre. Ninguém tem um modelo pronto. Deus vai nos aperfeiçoando, o Espírito está para nos aperfeiçoar. Mas, irmãos, lembrem-se, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer por nós e para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A peça a gente não quis. A ideia não é falar, olha, cuidado, você está acusando muito. Senão seria mais um apontar de dedos, né? Se a gente estivesse dando indireta ou tentando... Mas é um ensinamento para que a gente mude a nossa postura. Vamos deixar a condenação, vamos deixar a dureza de coração de lado, refletir o amor de Deus, refletir o amor do Pai, amor tão grande, que fez com que o Filho único de Deus morresse por nós. Se o Filho único de Deus morreu por toda a humanidade, né, irmãos, não é a gente que vai limitar esse amor, não é a gente que vai condicionar esse amor, decidir amar um e não amar o outro. Ah, até aqui eu te amo, mas daqui para fora eu não te amo. Você pisou um pouquinho para fora aqui da linha. Ah, você devia ter feito tal coisa e não fez, eu não te amo mais. Está condenado. Não é. Deus nos quer refletindo o amor dele. E quando a gente entende e aceita isso, a gente recebe e passa a viver livre. A gente passa a viver livre da condenação. Antes da morte de Jesus, era um medo constante. Se você fosse julgado, você era condenado. Existiam os rituais para amenizar isso, mas se você fosse pego naquele momento, você seria condenado. Hoje não. Hoje nós temos a graça, temos o Espírito Santo que intercede por nós, o sangue que nos cobre. A nossa aparência é errada, mas o sangue de Jesus nos transforma. Para Deus a gente parece tão lindo, para Deus a gente parece perfeito, porque Deus olha para a gente e vê o sangue de Jesus. É isso que a gente tentou passar com a peça. Antes de passar para o pastor Elídio para encerrar, eu convidaria os adolescentes, todos os adultos, mesmo os que não vieram no ensaio, que louvaram com os adolescentes da outra vez. A gente vai reapresentar o hino que fala da graça e como a graça de Deus age sobre nós.